Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos ver testes para comparar duas variâncias. Então nós vimos na última aula, nós já vimos o teste de hipótese para comparar duas médias. E a gente viu que o teste T ele pode ser feito para médias, para populações, considerando populações com variâncias homogêneas, ou teste para comparar populações com variâncias heterogêneas. Então, a gente precisa comparar, testar essas variâncias para ver se elas são iguais ou se elas são diferentes, ou seja, se elas são homogêneas ou heterogêneas. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o teste de hipótese para comparar, para ver se as variâncias são iguais. Então, aqui um exemplo, que tem duas amostras. Então, aqui pegou 26 indivíduos, a média 10,3 e a variância 2,34. A variância é o S ao quadrado, variância amostral. E essa outra amostra tem o N é igual a 41, a média 15,7 e a variância 1,91. Então vejam que as variâncias são diferentes. Mas como a gente viu, a gente está trabalhando com a amostra, e a amostra às vezes tem um erro. Então a gente quer comparar se essas variâncias são estatisticamente diferentes. Então nós vamos fazer um teste de hipótese. O teste de hipótese que a gente vai fazer é um teste para razão de variância, ou seja, eu vou dividir uma variância pela outra. Tá? Então a minha hipótese H0 é que se a variância 1 sobre a variância 2 for igual a 1, significa que elas são iguais. Então não tem diferença entre as variâncias, são homogêneas. Agora, na hipótese alternativa, se essa razão for diferente de 1, significa que as variâncias são diferentes, uma é maior que a outra. Tá? Quando eu tenho uma razão de variância, uma variância dividida pela outra, eu tenho uma distribuição de F. O F é mais ou menos assim, ela é um pouco assimétrica à direita. Então eu preciso olhar na tabela do F, para calcular, para ver se o meu F calculado, ele vai cair aqui dentro, ou se ele vai cair fora dessa região de aceitação. Então se ele cair na ponta das curvas, eu rejeito o H0. E como a gente vai ver isso aí no teste de hipótese? No teste de hipótese, nós vamos verificar se o p-valor é menor que 0,05. Se ele for menor que 0,05, eu rejeito o H0 e aceito a hipótese alternativa, ou seja, significa que ele caiu nas pontas da curva. Agora, se ele for maior que 0,05, eu aceito essa hipótese H0, significa que ele caiu aqui dentro da região de aceitação. Tá? Então, nós vamos fazer um teste para razão de variâncias, e esse teste é o teste F. Então vamos lá no R. Tá? Então vamos utilizar o nosso arquivo carros. Então lembra que a primeira coisa eu tenho que mudar o diretório para onde está o arquivo carros. Então o meu está no D, no curso R. Então vamos chamar o arquivo aqui. Então seria carros. É a função para chamar o arquivo. Read.table. Parênteses. File. Igual, abre aspas, carros.txt, fecha aspas, header, que é o cabeçalho, igual a true, tem cabeçalho, e separado por tabulação. Então vamos colocar aqui separado por tabulação. T, fecha aspas, fecha parênteses. Vamos dar um Enter. Agora eu vou fazer o attach para ficar mais fácil, não ter que digitar o nome das variáveis. Attach carros. Pronto. Então agora, o que a gente pode fazer é ver a variância das variáveis. Então nós vamos testar de novo. A variável automática, carro automático ou manual, e o peso do carro. Tá? Então nós vamos ver se tem diferença entre os dois grupos. O manual, a variância do manual é diferente da variância do automático. Então para isso nós vamos usar aquela função taple para calcular essa variância. Então é o peso da variável man.alto, e eu quero a variância agora.
tá? Então vou dar um Enter aqui, ó. Então ele soltou aqui, ó. Então aqui, ó, é a variância do automático, né, 364.757, e a variância do manual 127.381. Então são diferentes, tá? Então eu vou fazer um teste T para ver se existe diferença entre essas duas variâncias. Então nós vamos usar o teste F para comparar, tá? Então a função da variância vai ser o var.teste do peso e a variável men ponto alto, tá? Então nós vamos testar essas variâncias. Vou dar um Enter agora. Bom, então ele fez o teste F para comparar as duas variâncias, tá? Então, se a gente olhar aqui, o F calculado deu isso, né? São os graus de liberdade do numerador e do denominador. E o p-valor aqui, ó, deu 0,2059, ou seja, ele é maior que 0,05, tá? Então, nesse caso aqui, nós não rejeitamos H0, nós aceitamos H0. Então, ou seja, apesar dessa variância aqui ter dado diferente, estatisticamente elas são iguais, tá? Então a gente viu o teste da variância, então agora aqui eu aceito a hipótese H0, e quando eu for fazer o teste T lá, eu vou fazer o teste para considerando variâncias homogêneas, porque o p-valor for maior que 0,05, tá? Então a aula de hoje era isso, comparar as duas variâncias. Então lembrando, toda vez que eu vou fazer um teste T para comparar duas médias, eu preciso testar antes se as variâncias são homogêneas ou heterogêneas para ver qual é o teste correto que eu vou utilizar, tá certo? Então, até a próxima aula.